Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Eu vou falar de um assunto hoje que está bem na moda, mais do que nunca, talvez. E ele é um assunto, por muitos, usado de maneira a querer fazer uma verdadeira, um alarde, né? Uma chamada, um sensacionalismo, né? Essa palavra eu acho que é melhor para esse tipo de assunto, né? Um assunto sensacionalista, para chamar a atenção das pessoas, fazer com que elas consumam esse tipo de material, seja por filme, por livros, por palestras, etc. Do que é que eu estou me falando? Do que eu estou me referindo? É sobre os ETs. Já falei alguma coisa aqui no canal e eu não quero usar nem mesmo um vídeo para falar sobre isso. Eu não gostaria, mas acho que é importante porque os tais ETs, eles são vistos pela maioria como seres espirituais, além de tudo, né? Então, eles são vistos como seres sobrenaturais, não são do nosso planeta, eles têm um poder e uma inteligência muito superior à nossa, nós não fazemos ideia. E eu fico pensando às vezes assim, se esses supostos ETs existissem e eles estivessem passando necessidades, né? Por exemplo, água lá no planeta deles, imagina, a gente ia morrer de sede aqui, né? Os poderosos daqui iam ceder água para eles em troca de favores e nós iríamos morrer de sede, né? Tá entendendo? Então, eu acho assim uma outra coisa absurda assim, a própria NASA, né? Que deveria ser um órgão que exigisse um super respeito por ela através do comportamento dela, hoje parece mais uma coisa de Hollywood, né? Uma exploração turística e outras coisas parecidas. Então, o outro ponto que eu quero tocar desse assunto é o seguinte: eles querem conversar com a gente, né? Então, isso é a própria NASA, né? Mandando sinais, né? Tipo assim, ei, tem alguém aí? Quer conversar comigo? Aí, vamos bater um papo, né? Eu vi uma pessoa, um americano, um cientista que eu admiro bastante, outro dia falando sobre um novo filme que saiu aí, que a maioria das pessoas não deu a mínima importância, e ele deu porque era importante, que os ETs estão enviando mensagens para nós, e nós não estamos atentos, nós não estamos prestando atenção no que eles estão falando para a gente. Tá, então, eu resumi isso aqui em 4 pontos, que eu já falei. Primeiro, a existência dos ETs. Segundo, a inteligência e o poder deles. Terceiro, se eles têm alguma necessidade aqui nesse planeta, algum interesse. E o quarto, se eles têm interesse em nós. Eles querem comunicar alguma coisa para nós. Eles querem enriquecer a nossa civilização de alguma forma. Então, existe uma propensão, né, enorme de muitas pessoas intelectuais e jovens com respeito a esse assunto. E quando a gente fala de Jesus e as coisas ligadas a Jesus, que tem tudo isso aí, só que é verdade, não é especulação, aí as pessoas zombam ou nem mostram interesse. Primeiro, Jesus existe? Óbvio. Nós temos provas experimentais de que sim. Eu tenho, pelo menos. Eu não preciso eu não preciso mais da Bíblia para provar para mim que Deus existe. Isso foi uma fase da minha vida, quando eu era jovem, né? Hoje não, hoje eu tenho comunhão com Jesus viva, comunhão viva,
não é baseada num livro. O livro é só para ajudar algumas coisas, alguns detalhes, né? Mas de resto, a minha comunhão com ele é pessoal. E não é só a minha. Existem milhões de cristãos que têm comunhão igual a minha, até melhor que a minha, buscando esse Deus, e eles sabem que ele existe. Eles sabem. Não precisa de livro mais. Tá. O próximo tópico. Os ETs são inteligentes. Aí nós falamos assim, você acredita na história de Adão e Eva? Eu não, para. Um bonequinho de barro, aí Deus sopra ali. Simples, é mesmo, a história humanamente falando, ela é babaca, né? Eu concordo. Humanamente falando, porque nós sabemos que para o homem, para o ser humano, isso é impossível. Nós nunca vimos isso acontecer, mas Deus fez isso, porque Ele é poderoso, porque Ele é extremamente poderoso, porque Ele é extremamente inteligente. Ele deixa algumas evidências para as pessoas que querem realmente conhecê-lo, porque todos os elementos químicos, isso aqui é científico, todos os elementos químicos encontrados na Terra existem no nosso corpo. Quais os melhores alimentos para nós? Os que vêm da Terra, porque nós também viemos de lá. Então veja, querem um ET porque ele é poderoso, porque ele é super inteligente? Não, a gente não precisa. Vamos dizer que os ETs existissem, nenhum deles ia ser melhor do que Jesus. Nenhum deles seria mais velho do que Jesus. E Jesus nem nasceu. Ele sempre existiu. Jesus sempre existiu. É uma pena cristãos não saberem disso. É uma pena cristãos brigarem para falar que isso é uma mentira, porque eles não querem acreditar que Jesus é um ser eterno para aquele lado e para aquele lado eterno. Ele não tem começo, ele não tem fim. Outro aspecto que nós falamos dos ETs, eles têm algum interesse no nosso planeta? Jesus tem. Ele criou esse planeta. E eu não estou falando aqui da parte financeira, de quanto vale o planeta, do território, eu estou falando de nós. E eu junto o terceiro e o quarto ponto. Esse Deus tem algum interesse em nós? Esse Deus tem algum interesse em se comunicar conosco? Então, enquanto a NASA está mandando lá, oi, tem alguém aí que quer falar comigo, né? Desprezam a Deus totalmente. Deus ficou um assunto sem graça para as pessoas. A Bíblia, mas que livro mais chato. A Bíblia não tem as respostas. Ela tem, mas não tem para o orgulhoso, para o arrogante. Aí não tem mesmo. Se a pessoa é arrogante, se a pessoa é orgulhosa, se a pessoa não se submete a Deus, se a pessoa não lê a Bíblia, olha o que eu vou falar agora, estou encerrando. Se a pessoa não lê a Bíblia com humildade, ela nunca vai entender a Bíblia. Nunca. Vai ser realmente um livro obsoleto, bobo, criado pelos homens, etc, etc. Se existe uma maneira de você entender esse ser chamado Jesus Cristo, que não é desse planeta, que é super inteligente, que é super poderoso, que é tudo muito mais do que nós podemos imaginar, só podemos encontrá-lo através da humildade. Ele falou assim lá no Velho Testamento: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras palavras, se vocês ficarem calados diante da minha glória, diante da minha presença, vocês então vão receber uma revelação minha, mostrando que eu sou Deus. Você não vai precisar de mais nada. Eu mesmo vou me manifestar a vocês, e vocês saberão que eu sou Deus. Sabe que o verbo manifestar na Bíblia aparece muitas vezes. Em uma hora nós vamos falar sobre manifestação aqui no canal também, não apenas em um vídeo só, mas em vários, se Deus assim o permitir. Eu peço agora, estou implorando já para vocês,
Deixe o seu like no vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo com outras pessoas, porque tudo isso ajuda o nosso canal, mas isso é só uma pequena parte, porque tudo isso ajuda a esclarecer as pessoas mais e mais sobre a pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo. Amém.